existe uma série de questões a serem analisadas quando você está fazendo a usinagem via CNC, né? Uma dessas questões são os esforços que surgem nas ferramentas. Por exemplo, uma usinagem como essa aqui, a gente não costuma aferir, mas existem esforços na ferramenta que são gigantescos, né? Então, quando você tem uma máquina com 3 eixos, por exemplo, X, Y e Z, com seus movimentos, esses movimentos impõem à ferramenta que está aqui diversos esforços. Então, um desses esforços é o esforço de deflexão. É interessante que, através de uma fórmula, nós conseguimos calcular esse esforço de deflexão. Essa mesma fórmula poderia ser usada posteriormente para calcular, se eu tivesse a deflexão, para calcular o esforço, né, ou a força de corte. Porém, é mais natural eu calcular o esforço de deflexão. Esse vídeo aqui, ele mostra alguns tipos de fresa com os tipos de usinagem típicos que essas ferramentas elas produzem, né? Uma ferramenta, por exemplo, com a ponta redonda é muito boa para acabamento, né? E para gerar um determinado perfil. Nós temos a broca, que vai fazer a furação, e aqui está o esforço de deflexão que eu acabei de falar, né? A deflexão ela é igual a F, que multiplica o comprimento ao cubo, dividido por 3 vezes EI. Temos alguns exemplos de simulação de usinagem, né? Bem interessante. E todas as usinagens feitas em CNC. Bem interessante mesmo. A parte de chanfros, né, feito com ferramenta de perfil, quebra de canto. Então aqui simulando o chanfro a 45 graus com essa ferramenta. É uma ferramenta especial para isso, né? Depois nós temos alguns tipos de cavidade, hein? Um arredondamento nos cantos externos da peça e a usinagem de um tipo especial de plataforma, né? Furação, dizendo aí que no caso da furação você precisa que o comprimento seja 6 vezes o diâmetro. Cantos internos, né? A parte de fillet interno, a filetagem interna, arredondamento de canto interno, arredondamento de canto externo. Basicamente isso aí. Uma furação em particular com um rompimento, né, da parede externa. E a parte de interpolação. Deixa eu interromper o compartilhamento. Nossa, ficamos mais tempo para explicar isso do que eu pretendia. Mas tudo bem, não tem problema. Bom, então deixa eu ver, estamos gravando, correto? Gravando. Bom, turma, eu gostaria de fazer todos vocês bem-vindos a mais essa aula. Eu vou passar uma tarefa para vocês, eu estava fazendo agora, eu vou ter que fazer um pouco mais rápido, porque eu não esqueci de gravar o que eu estava dizendo. Então eu vou apresentar rapidamente para vocês um trabalho que eu quero que vocês façam aí. Muito bem, então vou compartilhar. Vocês vão entrar na área de projeto aqui. Eu já passei um link na sala virtual de como que entra nessa sala. Venho aqui mostrar todos os projetos. Pela informação que eu tenho, existe 16 alunos na sala.
Nós vamos montar 4 grupos de 4 pessoas e cada grupo vai escolher um projeto, cada projeto um diferente do outro. Cada grupo vai escolher um projeto. Só que os projetos de cada grupo, os 4 projetos têm que ser diferentes. Então o primeiro grupo, vamos supor, pega um projeto qualquer aqui e vai realizar esse projeto e descrever no Word o que entendeu do projeto, né? Coloca a capa, a introdução, o código, como é que foi feito o circuito, essas coisas todas aí. Beleza? Tranquilo? Bom, tranquilo isso aí, né, turma? Então, projetinho, vocês vão fazer o projetinho e ainda no dia 11 de junho, daqui 15 dias, a gente vai ter uma aula onde vocês vão apresentar esse projetinho aí. Beleza? É isso aí. Esse é o trabalho que nós vamos realizar. Bom, vou sair fora disso aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui, cara. Que aqui a coisa tá feia, mano. Sair da tela cheia. Ah, beleza. Saímos da tela cheia. Bom, eu vou abrir uma outra coisa aqui para ver e eu vou pedir que vocês me deem um toque se vocês estão vendo ou não. Mandei para vocês aí alguns programas referente a CNC. Então, o nosso trabalho está preso ao MAC 3 e MAC 4. Bom, eu tenho aqui o MAC 3. Eu mandei os dois. Eu quero a parte de torno, né? Da torno não, de fresadora, que é essa parte aqui. Ok. Essa é a tela do MAC 3. Logicamente que... Estão vendo a tela do MAC 3 aí? Hã? Sim. Beleza, perfeito. Então, essa tela do MAC 3... Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, tá, não pode minimizar. É engraçado isso, cara. É engraçado isso. Eu tenho que ver o que acontece. Muito bem. Essa tela do MAC 3 aqui, então, é o programa que vai realizar para nós o trabalho que efetivamente a gente precisa fazer para entender o código G. Então, a automação da manufatura, nós mostramos para vocês aí algumas coisas relacionadas a microcontroladores. Pegamos um microcontrolador como exemplo, que é o Arduino. Nós mostramos a parte de CLP, pegamos também um CLP, que é o PIC CLP 28, e brincamos um pouquinho com ele lá, né? Depois nós tivemos algumas aulas de eletrônica no início, e para finalizar todo esse ciclo, aí a gente entra agora na parte de programação CNC. Na programação CNC, a gente vai ter uma série de coisas aqui que são interessantes em termos de programação. Bom, aqui eu montei uma pastinha que está escrito CNC. Eu quero que vocês me digam se vocês vão ver o que eu vou mostrar também para vocês aqui. Quer ver, ó? Sim. Beleza. Então aqui, ó. Então você tem tanto peças quanto produtos feitos no CNC. Você tem um centro de usinagem, né, com uma torre aqui, e algumas peças. A resolução disso não está muito boa, né? Mas dá para ver alguns exemplos de peça feita aqui, ó. Então a característica dessas peças é que o acabamento superficial das peças feitas em CNC são altíssimos, acabamento bem fino, né?
A máquina CNC ela tem altas velocidades. Existe a vantagem de que você pode, antes de começar a usinagem, fazer uma simulação para ver se o código está funcionando ou não. Mas hoje já é mais simples fazer a programação disso. Algum de vocês trabalha já com programação CNC? Eu já trabalhei com uma CNC, mas nunca na parte de programação. Ah, entendi. Então existem diversos tipos de máquinas. A gente tem que separar aqui o universo dessas máquinas, porque hoje você tem os tornos, né, CNC e os centros de usinagem. O centro de usinagem ele é um pouco mais avançado do que uma fresadora CNC. A fresadora CNC normalmente vai ter 3, 4 eixos, enquanto que um centro de usinagem pode ter muito mais eixos. Só que hoje é muito complicado classificar tudo isso, por quê? Porque um torno CNC, também dependendo de quem construiu, né? Por exemplo, se for um torno Citizen japonês, por exemplo, tem 6, 7, 8 eixos, entendeu? Então ele tem capacidade, por exemplo, a gente tinha uma habilidade, alguma habilidade na parte de prótese cirúrgica. Então um torno desse, ele tem capacidade de fazer um parafuso completo, inclusive fazendo a cabeça dele, né, fazendo a cabeça desse parafuso, onde você tem lá divisões como se fossem feitas numa fresadora, num cabeçote divisor de fresadora. Então o torno ele consegue fazer uma cabeça sextavada sem parar, inclusive, de girar a placa, entendeu? Então tem toda uma tecnologia por trás disso. Você tem as máquinas com esse tipo de ferramenta aqui, ó, da Sandvik. Existem diversos fabricantes de ferramentas também. Então, como o torno ele usa altíssima velocidade, você tem uma pastilha de metal duro ou mesmo pastilha cerâmica que vai resistir ao aquecimento provocado por essas altas velocidades. Tanto velocidade de giro da placa como velocidade de avanço. Aqui você tem um cabeçote, né, com uma fresadora com diversos dentes aqui, né? Aqui você tem um cabeçote de fixação no estilo de pinça. Então essa pinça ela prende um determinado diâmetro, né? A flexibilidade ela prende um determinado diâmetro de uma fresa. A fresa é a ferramenta, a fresadora é a máquina, fresadora ou centro de usinagem. Mas você vê que a fresa, essa ferramenta, ela está fazendo essa usinagem aqui. Aí a pessoa que fez essa foto, ela dividiu aqui para mostrar alguns fios, alguns cavacos aqui, mas só que aqui é uma ferramenta e aqui é outra ferramenta. Essa ferramenta que está aqui, ela parece com essa daqui, ó, com essa ferramenta aqui. Tá vendo aqui, ó? Um monte de pastilha, né? Aqui, a parte do simulador da fresa, o controle da fresadora ou do centro de usinagem ou do torno, onde você faz diretamente o programa, você faz diretamente aqui. Pode fazer também no computador e inserir, passar, transferir para cá, né? Aqui também a mesma coisa, né? Ele faz a simulação, esse cabeçote aqui do controle, ele faz a simulação da peça antes de você fazer o usinagem.
Olha a velocidade dessa fresadora CNC de 3 eixos Ruther. Apesar dela estar usinando alumínio, mas olha a velocidade tanto da ferramenta quanto de avanço. Olha a precisão e a estabilidade que ela demonstra, né, ter. Eu vou deixar essa, esse vídeo passar quase que completamente, né? Assim a gente tem uma ideia de usinagem CNC. A usinagem CNC com fresadora CNC de 3 eixos é o tipo de usinagem que mais me interessa, né? Porque ela é uma usinagem que sai do convencional dos 2 eixos do torno, né? Apesar de, como nós já dissemos anteriormente nesse vídeo, que existem tornos que tem muito mais do que 3 eixos, né? Tem os tornos japoneses, a Citizen, tem torno com 6, 8, 10 eixos, né? Mas olha só que beleza de usinagem, né? Muito bacana isso. Show!
Por Aqui aquela marca então, Home, é ela é uma uma das melhores. marca, Pode falar. ela é uma marca famosa também para torno, né? É uma Torno-ferro. máquina, é uma máquina famosa e é uma máquina antiga, já tem bastante tempo de mercado, então eles são, como é que se diz, bastante confiança, né? O pessoal confia e eles também têm muita experiência, então são máquinas boas, entendeu? São máquinas boas. Eu visitei um stand dela na feira que a gente foi na Expo Mafe ano passado. São muito boas as Eles máquinas. são umas máquinas doidas lá. São as máquinas boas. Muito bem, mas aí você tem aí concorrendo com eles máquinas de mais eixo, né? Eu não sei quanto um torno home, eu não sei quantos eixos tem aí o máximo, o mais sofisticado deles. Mas eu acho que não se compara a um torno japonês, entendeu? Um torno desses que normalmente o pessoal vai lá fora, compra, traz para cá e a máquina faz a peça completa, né? Já vi isso funcionando e é bem interessante. Você lembra que acabei de mostrar para você aqui o cabeçote. O cabeçote ele lembra muito isso aqui, né? Ó. Isso aqui, ó, é como se eu tivesse Sim, uma programação, né? Um painel. cabeçote de programação do torno, da fresadora CNC, o controlador dele, né? Então aqui do Mach 3 você tem essa essa interface e essa interface ela é bem interessante porque você tem aqui o botão de reset. Você, por exemplo, se você quer zerar a máquina, ó, eu clico aqui nesse comandinho aqui para zerar, está zerado o eixo. Tecnicamente, na posição que está a minha ferramenta, ela zerou naquela posição ali. Aqui, ó, você tem, quando você quer mexer manualmente na máquina, o MDI, o toolpath é o caminho da ferramenta, vai mostrar aqui, apesar de que quando você está aqui, ele vai mostrar nesse ponto aqui, só que pequenininho, né? Esse toolpath aqui é para você mostrar aqui o caminho da ferramenta. Mandei para vocês uma apostilinha com 101 páginas, onde a pessoa mostra a configuração dessa máquina, dessa suposta máquina, né? Porque é um simulador, fazendo aí a configuração mais utilizada no CNC. Aí eu mandei para vocês também alguns programas que são lidos aqui na máquina. Então você tem aqui, por exemplo, eu quero, por exemplo, abrir um programa. Eu venho aqui no File e vou carregar um código G. O próprio diretório, vou subir para mostrar para vocês. Aqui eu estou no C, ele vai instalar essa, esse programa na raiz do diretório C. Então eu tenho aqui os dois instalados, ó, tanto o Mach 4 industrial quanto o Mach 3. Clicou no Mach 3, tem aqui, ó, G-Code. E aí ele tem alguns exemplos aqui dentro. Alguns exemplos. Então você, por exemplo, pode pegar aqui o Road Runner, que é o Papalégua, né? Tá aqui, o Papalégua tá aqui, ó. Como eu zerei aqui, a ferramenta já veio nessa posição aqui, ó. E aí você vê aqui o código G, ó. O código G tá aqui, ó. Então você vê que ele começa dando um comando F de 60, depois um G0. Então ele diz a coordenada que é, ó, G0 vai ser um X0, um Y0 e um Z quase zero também. Aí você tem o comando M3, depois um S, depois um G43, H5, o G43, depois o G0, Z0, Z1, aí ele vai alternar nesses comandos aí, ó. Beleza? Bom, vamos pedir para rodar para ver o que acontece aqui, ó. Tá rodando aí, ó.
Então ele vai seguir o caminho da ferramenta, código G. Código G é justamente para que a ferramenta, a ponta da ferramenta, siga um determinado caminho. É como se fosse coordenadas de mapa, né? E aqui vai rodando, ó. Aqui ele está indo embora. Quando ele terminar, ele vai parar numa determinada posição e vai finalizar ali o caminho que ele está seguindo, né? Ele está colocando um pontinho em cada... Na verdade, está ficando de outra cor, né? Que aqui a gente está vendo muito, muito longe, ó. Aqui, ó. Muito bem, eu vou dar uma paradinha aqui para mostrar para vocês uma outra coisa. O programa, ó, ele está aqui, ó. Ainda está no começo aqui, ó. Não passou nem metade dele ainda. Ele devia estar aqui para baixo aqui, né? Não passou nem metade ainda. Vamos dar um stop aqui, ó. Ele para o programa. Ele não vai sair da posição. Apenas para mostrar isso aqui para vocês, eu mandei para vocês também isso aqui, ó. Código G. Então, esse documento aqui fala um pouquinho do código G. Então não tem necessidade de você decorar o código G, tá? Código G é isso aqui, ó. Lembra que a gente falou G0, G1, G2, G3, G0, posicionamento rápido. G1, interpolação linear. Então, cada vez que o programa está fazendo isso aqui, ó, uma movimentação aqui dentro, ele está usando o G1 aqui, ó. Se ele vai mais rápido, é porque deve ter algum ponto aqui que ele está se movimentando mais rápido. Uma parte reta, uma parte de um ponto para outro aqui. Mas, normalmente, boa parte desse programa aqui, ele está usando o G1. Então, você vê aqui, né, ó. Você vê aqui, ó, boa parte, ó. Raramente dá uma piscada e ele vai num G0 aqui, ó. Ó. A maior parte desse programa é G1. Eu vou sair fora desse programa, eu vou pedir para abrir um outro código. Só que eu vou abrir aqui fora, ó. Aula do dia 28. Tem que mudar esse negócio aqui para NCC. Ó, você vê que aqui ele tem um formato de NCC, TAP, NCC. O NCC é o que eu mandei para vocês. Vou pegar esse estrela 2 aqui, ó, e vou pedir para abrir aqui, ó. Olha essa estrela, é mais simples. O código G dela tá aqui, ó. Aí começa aqui, ó, ele dá uma lista e aí começa com G0. A nossa ferramenta vai para a posição Z meio. Ou seja, vamos supor que você imagina, se a gente estivesse olhando isso de lado, a mesa da máquina, ela está na altura 0, e aí eu estou dizendo melhor, você vai para meio acima da mesa, né? No caso dessa programação aqui, você tem a superfície estava 0 e ele
entrou meio milímetro na superfície. Então aqui, ó, ele foi para meio, falei besteira, ele não entrou meio, ele ficou meio acima, depois ele entrou aqui, ó, 12 centésimos, né? Quase um décimo e um quarto, um décimo e meio, vamos dizer assim. Ele entrou na ferramenta, tá vendo o negativo aqui do Z, ó? Ele foi com G0 rapidamente nessa posição X aqui, nessa posição Y, e aí ele foi com G1 e começou a fazer a usinagem aqui, ó. Depois ele mudou de posição aqui em G0. G2 ele vai fazer um arco, e aí você tem aqui, ó, G2, interpolação circular no sentido horário. G3, interpolação circular no sentido anti-horário. Então, os códigos mais importantes e os mais usados, a gente pegou aqui. Isso aqui é do próprio Mach 3, entendeu? No site da Mach 3. G90, G91, G92, beleza? Vamos dar uma olhada nisso aqui. Vamos abrir aqui e vamos pedir para rodar esse programa aqui. Só que antes disso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos voltar aqui, ó, para referenciar isso aqui e zerar esse negócio aqui. A posição de zero dele é aqui, ó, nesse ponto aqui. O programa foi feito assim. Ou seja, a estrela foi desenhada de uma maneira que ela está embutida numa chapa de 50 por 50, e o bico dessa chapa, a aresta dessa chapa nesse canto aqui, é o ponto zero. Bom, e aí você manda rodar isso aqui, olha o que acontece. Tá indo aqui, ó, G0, ó. Tá indo em G0, tá indo rápido lá, ó. Chegou, aí entrou em G1, aí vai mais devagar. Vai mais devagar. Vamos mudar de tela para você ver melhor isso aí, ó. Toolpath é onde você vê melhor. Fica maiorzinho o negócio aqui, ó. G0, G1, G2, turma, ó, G2. G2, horário, né? Horário, interpolação circular horário. Essa daí é anti-horário, ó. G3, tá vendo aqui, ó, destacando aqui em cima? G3 aqui, ó. Voltou para G1, tá indo na parte reta. Aqui, ó, horário, ó. G2. G2, ó. Você viu uma coisa aqui? Ó, stop. Nesse G2, o que ele faz? Ele está dando a posição X 32.348, Y 14.263. Aí tem uma posição I
e uma posição J, que aqui começa o arco e aqui termina o arco. Ok? Ali, ó, quando essa posição I é essa posição aqui e essa posição final aqui. E aí ele sabe que é uma interpolação por causa desse I e desse J aqui. Entendeu? Entendi. Olha a outra. A outra é anti-horário, G3. I e J também, ó. Olha lá, ó. Horário e anti-horário. Esse é horário, ó. G2. Para ele saber o tamanho da curva que ele vai fazer ali, aí isso também tem que ser definido? Ou ele faz sozinho? Como que é? Não, ele faz justamente por causa desse I e desse J aí. No caso, Entendeu? quando É, a gente faz um porque desenho no computador, ele já dá as medidas lá é, automaticamente, né? ele já tá te dando o código automaticamente, né? Porque se você fosse fazer na mão, aí é que tá. Você teria que inserir um códigozinho lá dizendo que tem um raio de tanto, né? Mas teria que fazer essa posição aqui, ó. Porque ele sabe que é uma interpolação circular por causa do G, né? G2 ou G3. Então aqui, ó, ele sabe que ele vai fazer um arco aqui, ó. Ele sabe que ele está fazendo esse arco aqui, ó, anti-horário. Agora ele está indo reto. Agora esse arco aqui, ó, vai começar aqui, terminar aqui, é horário. Horário é G2. Ó, esse aqui, ó, que ele está repassando. Ele vai passar nesse, ó. Vê que é G3. Então ele sabe que ele está fazendo um arco por causa do G3. Agora, onde começa e onde termina, está aqui no I e no J. Também tem a função do X e do Y, né? Lógico, né? Ali ele foi rápido, tá vendo? Porque ele pegou outra reta ali, ó. Já está no final, ó. Olha só, ele vai chegar ali, ó. Aí ele deu um comando G0 Z025, ou seja, ele tinha entrado 12 centésimo, ele está pedindo para ir para cima, no eixo Z, para cima, o dobro da parte que ele aprofundou. Então, ele está saindo lá da profundidade de 12 centésimos e indo para 0,25. Depois ele vai para meio, inclusive. Vai mais alto ainda, né? Mas vai para meio. E depois ele realiza um comando auxiliar que se chama M2. E o que esse M2 faz? Ele faz ele voltar, né, na posição ali. Olha lá, é a última linha que ele vai fazer, esse triângulo aí, ó. Última linha. Quando chegar aqui embaixo, ó, aí ele só vai fazer o G0 com Z igual a 2 décimo e meio, muda para meio milímetro, e aí faz o comando M2. Ah, parou. Ele não foi até lá, ó. Ele foi até lá e voltou. É? Ele fez a penúltima linha, o M2 e voltou em cima. Hum. É estranho, mas tudo bem. Então, você vê que ele tem aí uma série de teste 2, eu não lembro o que que é. Ó, o teste 2 é um outro também, ó. Só que aqui você vê que ele é curvo, ó. Então vai ter um monte de G2 e de G3, ó. Ó, G2, G3, boa parte G3, ó. Ó, olha só, percorrendo passo a passo ali, ó. Aí, ó,
G3, G3. E essa embreagem eu não lembro o que que é isso aqui. Ah, isso aqui, ó. Olha que interessante. Isso aqui é uma peça que a gente fez lá na concorrente, entendeu? Essa peça aqui é uma peça de moto. Isso aqui foi feito no alumínio, cortando a peça no alumínio, entendeu? Então a gente incrementou, ela tem 10 milímetros de espessura. Então você vê aqui uma pancada de comando, ó, porque ó, aqui a gente está no G1, só que eu estou na linha 140 aqui, ó. Linha 140. Depois a próxima é G2, G3, G1, G3, G2. G3, G1 e assim por diante. Vamos ver se ele faz a partir daí. Ah, não, quer ver? Pera aí, falta uma coisa aqui. Mas já está fazendo. Ia zerar, né, pelo menos. Olha aqui, ó. Bem interessante a maneira como ele trata o caminho que ele vai fazer, né? Você pensa que ele vai fazer um caminho, ele escolhe aleatoriamente o caminho que ele vai fazer, entendeu? Ó, G2, ó. Agora muda, inverteu, ó. G3. Depois vai reto. Depois reto de novo. E depois reto de novo. Aí pega um G3, um G2 e um G01. Muito bem, então vamos dar uma parada nisso aqui. Aqui, ó, vocês têm... Deixa eu ver uma coisa. Aqui vocês têm essa linha de comando inteirinha aqui, ó, que é para você, por exemplo, aqui quando eu começo a fazer a aplicação aí do meu programa, né, a maior parte das vezes aqui é para você puxar, para você referenciar a sua ferramenta. Depois vocês têm algumas configurações, né? A gente vai deixar para uma outra aula aí, talvez, para a gente falar aí do spindle, que é a velocidade, a parte de motor tuning. Aqui você vê a velocidade dos seus motores, né? Então eu tenho um motor na minha fresadora, eu estou trabalhando com a fresadora aqui nesse caso, né? Então tem um eixo X, Y e Z. Então aqui eu estabeleço a velocidade deles aqui, ó. Velocidade, aqui o passo a passo, né, ali. Aqui, ó, podia ser 40, né, porque é uma porcentagem. Ah, não, aqui tá certo, aqui, ó. Então você tem aqui a velocidade que ele está indo por minuto. Aqui a aceleração.
e esse valor aqui. Mas aqui podia ser 40, entendeu? Aqui podia ser maior um pouco. Então isso é para o eixo X. Para o eixo X, aí eu dou um OK, certo? Deixa eu tirar aqui da frente. Aqui é toda a configuração da máquina em si, né? Para você mexer. Então, como eu não estou preso à máquina, eu estou com um programa somente no computador, a gente não vai mexer nisso aqui. Mas existem pontos aqui no offset, você vê, ó, tem alguns pontos onde você pode mexer para regular a ponta da ferramenta, para fazer a parte de força, né? Tem uma variável que você mexe que aí é a força, né? O torque que tem esse negócio aí. A parte de MIDI para você fazer manualmente, parte de programa. Aqui eu tinha mexido no motor Tune, né? Deixa eu ver onde é que tá, que eu até me perdi aqui, só um segundo. Config, aqui no config, ó. Motor Tune. Aqui as portas e os pinos, ó. Então se eu tô numa máquina mesmo, eu tenho que configurar algumas coisas ligadas a isso aqui. Então eu tenho as portas, aqui eu tenho as saídas dos motores, né? O eixo Y, Z e X. Veja que está habilitado. Aí eu vou dizer que pino que é. Então eu vou ter que olhar na minha máquina, que está com o programa Mach 3. E aí na minha máquina vai estar dizendo, ó, o eixo X está ligado ao pino tal, para passo. E para direção está ligado ao pino tal. O eixo Y para direção está ligado ao pino tal. E para passo a passo está ligado ao pino tal. Então eu olho na especificação da minha máquina, na máquina que vai ser controlada pelo Mach 3, que é esse programinha aqui. Entendeu? Então, eu digo, ó, o eixo Z está ligado ao pino passo tal e ao pino de direção tal. Então, é uma programação, uma configuração que você faz, quase como você fez a programação dos pinos no CLP, a programação dos pinos no próprio Arduino, por exemplo, que ele tem um pino 13, pino 3, pino 7, pino 5. O que faziam esses pinos? Então lá, aqui é o contrário, né? Você, quando compra uma máquina que vai ser controlada pelo Mach 3, por esse programa, por exemplo, e aí você extrapola, né? Se você tiver um torno com um Mach 9, logicamente que existe uma programação lá dentro que está escolhendo determinado pino de entrada e determinado pino de saída, porque é a mesma coisa, ó. Ó, sinais de entrada e sinais de saída, ó. Sinais de entrada, sinais de saída. Ok? Então aqui é o motor, a velocidade do motor, né? A velocidade spindle. E aqui o motor que nós estamos mencionando agora. Então são diversas, eu vou dar um cancelar, porque eu não vou mexer, né? Mas são diversas coisas que nós realizamos aqui, né? Em diversas configurações. Como não tem nenhuma máquina ligada ao que nós vamos fazer, então a gente não mexe em nada praticamente aqui. Aqui, deixa eu dar um OK. Você viu que eu pedi aqui o config a primeira, ó. Set the full units for setup. Qual que é a unidade padrão que vai ser como padrão para nós aqui? Trabalhar com milímetro. Ó. Então, ok. Pode ser que ele venha com polegada. Então, vamos fazer com milímetro. Então, são diversas as configurações que você tem aqui. Mas a gente vai explorar aos pouquinhos aí para
pegar o apelo de algumas peças que a gente tem aí, né? Fala, ó, aumenta a velocidade disso. Pena que não vai dar para ver, porque o bom seria ter uma maquininha funcionando solidária com esse. E aí não é questão, porque as máquinas que são mais baratas, né, elas custam aí por volta de R$ 5.000 para fazer essa interface, né? Eu não tenho mais nenhuma das. Eu tenho mais uma peça que ela não está nesse formato aqui, ela está no NGC, quer ver? Ó? Vou tentar mudar aqui para a gente enxergar ela. Eu posso pedir todos também. Tem esse detalhe aí. Então, tinha essa e tinha essa aqui, ó, NGC, tá vendo? Se eu quero ver, eu venho aqui no tupete. Ó, essa daqui era a nova Magin Davi que eu desenhei para esse programinha aqui. Mas é somente peça. Uma coisa que é interessante, que talvez a gente tenha que considerar, é o seguinte. Eu acho que vocês vão ter que aprender três coisas aí, né? Primeiro, a gente tem uma interface. Então tem que pegar e aprender um mínimozinho dessa interface aí. É um exemplo que a gente está usando. Tem que aprender alguma coisa da segunda coisa, que é o código G, né? Que o código G é que comanda tudo isso aqui. Então é esse negócio aqui, código G que comanda tudo, entendeu? Lógico que eu não vou querer que você decore, mas ó aqui, ó. Então você tem os comandos auxiliares que nós tínhamos mostrado lá, né? M0 parada do programa, M1 parada opcional do programa, o M3 fim do programa. Faltou aqui o M2, né? Mas acho que o M2 não. Depois você tem aqui o M5 para a rotação do eixo, o M6 troca de ferramenta, M7 liga o refrigerante. Então você tem lá às vezes você tem a necessidade de usar um óleo refrigerante, um fluido refrigerante. E aí você liga através desse comando aqui, M7. E tem diversos, tem outros comandos auxiliares a gente não colocou aqui, né? Que nem, por exemplo, o S, que é da palavra speed, que é velocidade, e o F, que é da palavra, se não me engano, é fit ou é feed, que é para você fazer o avanço. Bem, então isso aqui, mais ou menos mostrado. E esse arquivo aqui, ele é bem interessante, porque é esse arquivo aqui que a gente mandou para você aí. Então são 101 páginas, tem boa parte das configurações, que também não é uma exigência, tá? Porque imagina, você está fazendo engenharia de produção e a gente fala assim, não, você tem que decorar a configuração do Mach 3. Primeiro que o Mach 3 é só para você ter uma noção. Por quê? Porque já está no comando, algumas máquinas estão no comando Mach 9. Mas como isso é comprado, então você não consegue puxar, né? Mas você tem aqui toda a configuração. Então o Mach 3 é bom para você aprender, né? Então ele está mostrando aqui, ó, o encoder, está mostrando uma série de configurações que nós temos aqui. Nós vamos falar um pouco mais disso em outras aulas aí. Mais uma terceira coisa que eu acho que eu vou ter que passar para você. E aí é que tá, vai necessitar um esforcinho aí, eu não sei como é que vocês estão, mas é esse programa aqui, ó, chama FreeCAD. Então a gente vai ter que trabalhar um pouco com esse programa. Por quê? Porque é o seguinte, hoje ninguém faz programação na mão. Fazer programação na mão é meio sacal, entendeu? Não é muito difícil. O cara que é programador, ele realiza uma programação, mas ele usa a ferramenta CAD. Muito bem, então
o que acontece? O seu CAD tem que ter um CAM. Ou você tem uma ferramenta de CAM que puxa um desenho do CAD, ou então você tem uma ferramenta de CAD que já tem o CAM dentro dele. E hoje quase todos os CADs têm o CAM. Esse CAD aqui, por exemplo, que é chamado de FreeCAD, ele é um CAD gratuito, ninguém precisa pagar nada por ele. Ele é um CAD que ele tem o mesmo tamanho do Inventor e do SolidWorks. E eu tenho dúvida se ele não é melhor ainda do que o SolidWorks e do que o Inventor, os dois aí, entendeu? O da Autodesk e da SolidWorks aí que eu não sei o criador. Mas esse programa aqui, ele é bem interessante. Então, o que acontece? Você tem, por exemplo, peças que dentro dele você tem um programa CAM. Você faz uma peça aqui dentro, vamos supor, tá? Não está respondendo. Vamos supor que você faça uma peça aqui dentro. Eu vou dizer que eu quero fazer aqui uma peça, parte. Então você pega, por exemplo, um cubo aqui, né? Deixa eu ver se é isso mesmo, esse aqui. Eu tenho aqui um cubo. Eu tenho aqui, por exemplo, ó, clico na palavra cubo, eu posso mudar as dimensões aqui, ó. Por exemplo, vamos supor que eu quisesse que essa lateral fosse de 20 e essa lateral fosse de 20 também. Então já mudamos aqui, ó, e digamos que aqui fosse 5. Eu posso, por exemplo, tem uma parte aqui onde a gente é que eu modifiquei aqui, certo? Deixa eu ver aqui. Faz tempo que eu não uso esse programa, eu preciso usar mais esse programa. Agora eu vou precisar usar mais para mostrar para vocês como é que funcionam as coisas aqui. Por exemplo, clicou no cilindro, também a mesma coisa, né? Então aqui no cubo, por exemplo, agora eu lembrei. Se você clicar aqui, ó, tá vendo? Tem um sinalzinho aqui, ó. Ele gera parâmetro, entendeu? Essa parte aqui, ó. Todos lá, ó, gera parâmetro. Então talvez a gente precise trabalhar com isso aqui. Por quê? Porque a gente vai pegar e vai puxar para cá, ó. Depois que você fez o desenho aqui, fez o trabalho aqui, a gente puxa isso aqui para uma das ferramentas aqui, que é a ferramenta de usinagem, ferramenta para CNC. Então ele vai transformar aquela peça que você fez em código G. E aí você pega esse código G, joga lá no Mach 3, e ele vai fazer a peça. Tá vendo? Isso aqui, ó. Então eu pego a peça, ela tem uma maneira que eu não preparei isso para mostrar para vocês, né? Mas eu pego essa peça que eu acabei de fazer e clico nessa parte de PET. Você viu ali que a ferramenta que eu escolhi, que é o PET, ela tem uma ferramentinha na ponta, que agora ele está pensando um pouco aí, ó. Deixa ele acabar de pensar que eu vou mostrar de novo para você. Tudo bem, falhou porque tem que ter uma etapa antes, eu não lembro qual é.
Mas tá vendo, ó, PET, ó, tem uma ferramentinha aqui, ó. Significa que ele vai pegar, deixa eu ver uma coisa, quer ver, ó? Deixa eu Vai apagar criar isso um aqui. código G para esse desenho. Aí quando adicionar na máquina, a máquina vai saber o que vai fazer. Ele vai pegar e vai fazer essa peça. Deixa eu pegar uma coisa mais simples, só ver se ele faria o mais simples. Eu tenho uma etapa antes, porque esse arquivo aqui, ele não pode ser simplesmente PET, ele tem que ter uma outra extensão. Então tem uma etapa antes que eu não lembro, que você faz aqui, ele transforma essa peça na extensão que tem que ser, e aí você vem na sequência, pede um PET, e ele desenha para você o código G, ele faz o código G para você, entendeu? É a mesma coisa. Esse programa aqui, por que eu estou dizendo que esse programa é tão bom quanto o Inventor e quanto o SolidWorks? Porque quando você pega, por exemplo, o SolidWorks, você tem que ter um plugin lá dentro para ele fazer a parte de elementos finitos. O Inventor, ele tem a parte de elementos finitos, mas é bem simples. E aqui, se você olhar aqui, ó, tem o Mesh Design, tá vendo? Ó? Ele tem elementos finitos aqui já. Ele tem aqui, ó, o FEM, elementos finitos, isso aqui, ó. Então ele, por exemplo, eu peço elementos finitos lá, é lógico que tem que ter mais uma coisa, tá faltando alguma coisa aqui. Mas, por exemplo, eu peço elementos finitos, ele já vai me dar alguma configuração para eu poder mexer com essa peça, né? Com essa funcionalidade, né? Com esse apelo de você poder trabalhar com elementos finitos. Aqui está faltando alguma coisa, talvez eu precise reinstalar. Mas então o que eu digo para vocês é isso, que vocês vão precisar, não sei se vão ter disponibilidade para isso, mas talvez instalar esse programa. Vou mandar o link, porque como ele é gratuito, é só baixar e instalar, entendeu? Eu vou desinstalar esse e vou instalar de novo porque ele está dando pau alguma coisa aqui. Ele não deixou fazer aqui não deixou fazer aqui o FEM aqui, tá vendo? Tá vendo? Não tá. Ou eu estou fazendo algo errado ou ele não está aplicando aqui. Mas eu acho que ele tinha que primeiro avaliar, depois ele teria que fazer aqui. Mas é isso aí, a gente vai mexer nesse programa aí sim. Vamos fazer algumas peças nele, depois a gente joga para o CAM, que é o que é aqui dentro mesmo, né? O que você viu aqui, né? Jogo essa peça no CAM e aí ele vai rodar o código G, vai gerar o código G para nós. Vai pegar esse código G e vai levar lá para o Mac 3 para ele poder rodar e ver a peça que a gente fez com ele. Beleza, turma? Professor, só uma dúvida. Você comentou em relação ao SolidWorks. Se eu quisesse usar esse programa para poder simular uma esteira, eu conseguiria? Consegue. O problema é desenhar a esteira, né? Dá um Sim, trabalho, sim. né? Dá um trabalhinho, né? Isso, Dá um esse é o trabalhinho problema. gostoso, né, meu? Um trabalhinho aí de alguns meses, né? Não é uma coisa que desenha assim simples, não.
A menos que você pegue também, quer ver uma coisa? Mesmo se tiver já o desenho técnico do equipamento? Ele é fácil, talvez dá para pegar um desenho e modificar ele. Então, professor, seria assim, eu tô com um projeto lá no setor meu e eu vou fazer uma modificação. Só que eu queria poder desenhar a estrutura da máquina e aí já implementar a melhoria e fazer ela como fosse uma movimentação, que é o que dá pra fazer no SolidWorks. Aqui, ó. Às vezes eu pego o elemento, já tem algumas coisinhas aqui, ó. E é uma pancada de coisa, né? Aí você... Ah, aqui tem um detalhe. Aqui, ó. Aqui, ó. Uma esteira. Um tipo, né? Mas é só como exemplo que eu tô abrindo. Então, quer dizer, dá um trabalho fazer isso, né, meu? Dá um trabalhinho gostoso isso aqui, ó. Olha como é que é isso, ó. É uma esteirinha, só que dá um trabalhinho gostoso, né, meu? Ele tá mostrando aqui, ó. Então, você, quando vai fazer, você pode escolher baixar isso aqui, ó. Download. É uma comunidade só de projetos em... Tudo que você pensar tem aí, meu. Então, professor, praticamente assim, a ideia já está tudo estruturada no papel. Aí eu sugeri a ideia, né, de tirar do papel e passar para um programa que eu conseguisse estar simulando já a melhoria. E aí eu comentei com o Marcelo, acho não, foi ontem, me com o Marcelo, e ele citou de que você tem um parâmetro, um conhecimento um pouco mais aprimorado. E aí você comparou agora com o SolidWorks. Eu fiquei nessa dúvida, não sei se esse programa que você estava usando é melhor ou não. Não, esse programa que eu tô sugerindo usar, nós vamos fazer algumas coisas nele, se vocês colocarem aí o programa para acompanhar, porque tem gente que gosta de acompanhar, né? É muito chato se eu estiver fazendo e você não puder acompanhar, né? O mais gostoso seria o inverso. Seria a gente estar numa condição em que vocês fossem acompanhando e vocês tivessem as dúvidas e fossem trazendo, ó, professor, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Ó, não estou conseguindo aqui, por que não estou conseguindo? Isso seria o ideal, né? A mesma coisa com esses programas. Eu estou passando todos os programas que eu estou usando para vocês para isso mesmo também, né? Porque aí você, numa hora, você para e fala, deixa eu mexer nesse negócio aqui. Então, quer dizer, você está descobrindo um universo. Agora, esse negócio do FreeCAD, como ele é um programa gratuito, ele é tipo assim, um desenvolvimento para Linux, como se fosse um desenvolvimento para Linux. Só que ele funciona, né? Eles fizeram a versão para Windows. O que acontece? Tem pouca coisa nele, né? Tem pouca coisa, né? Não tem muitos desenhos nele, né? Então não tem tantos projetos em FreeCAD, né, meu? Porque ele é um programa... Quando surgiu, os outros já estavam estabelecidos, né? Já estava bem estabelecido o SolidWorks, está bem estabelecido o AutoCAD. Tanto que esses CADs aí, AutoCAD, esses CADs são tudo mundial, né, meu? Tudo coisa mundial, né? Então tem 50%, 60% das plataformas no mundo todo tem lá pelo menos um softwarezinho CAD, né? Então é mais ou menos.
Beleza, turma? Podemos finalizar por aqui hoje? Podemos. Eu agradeço a presença de Beleza. todos. Hein? E até a próxima aula. Tudo de bom para todos aí. Valeu. Até mais. Valeu. Beleza, professor.